Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Atos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Irmãos, enquanto eu estava estudando uma palavra para trazer para a igreja, estava pesquisando em Deus algo para estar compartilhando com os irmãos, o Senhor me levou até Atos número 2, e Ele me inspirou nessa manhã para estar ensinando para a igreja um estudo mais aprofundado sobre a pessoa do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Vou esperar todos os irmãos abrirem para nós lermos juntos. Atos capítulo número 2, a partir do verso 1. O tema dessa mensagem é Espírito Santo de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, quem aqui deseja aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo? Dá glórias a Deus. Aleluia. Então fica bastante ligado, que hoje o Senhor vai ensinar muito no meio da igreja. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do Espírito Santo é o seguinte, presta bastante atenção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela precisa produzir frutos. Vamos para a Bíblia. Em Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e assim por diante. Então isso nos mostra que o fruto do Espírito é. Logo, uma pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, como o fruto do Espírito é amor, paciência, longanimidade, para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela precisa produzir frutos. Então, da mesma forma como aquela figueira, quando Jesus chega perante ela, não encontrando frutos, ele amaldiçoa aquela figueira. A nossa vida, espiritualmente, se estamos cheios do Espírito Santo, existe a necessidade de nós produzirmos fruto, porque o Espírito Santo de Deus, constantemente, ele produz frutos. A gente viu aqui em Gálatas 5:22 que o Espírito Santo produz frutos. Logo, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você precisa começar a dar estes frutos. Então o primeiro ensinamento é: uma pessoa cheia do Espírito Santo precisa produzir frutos. Que frutos são esses? Os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Então a pergunta que eu quero fazer para a igreja é: vocês estão produzindo frutos ou não? Se vocês estão produzindo frutos do Espírito, glória a Deus, o Espírito Santo está na sua vida, é uma evidência. Porém, se você não está produzindo frutos, se você não está produzindo os frutos do Espírito, tome muito cuidado, porque se os frutos do Espírito não estão sendo produzidos em você, ele não está em você. Então são duas coisas importantes aqui. A primeira é entender que quem tem o Espírito Santo precisa produzir fruto, não é opcional. Assim como uma árvore de manga, irmão José, o que ela dá? Manga. Uma bananeira, irmão Eduardo, ela dá banana. Um crente tem que dar fruto do Espírito Santo. Se não está frutificando frutos do Espírito, não é crente. Primeira coisa, quem está no Espírito tem que produzir fruto. Segunda coisa, olha para dentro de você e veja se você está produzindo os frutos do Espírito ou não. Se está, é uma evidência que o Espírito habita. Se não está, é uma evidência que talvez o Espírito não esteja habitando. Próximo ponto que eu quero compartilhar com vocês foi uma palavra que me deixou um pouco curioso, que está em Efésios 5:18, que diz assim: não se embriaguem com o vinho que
que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, biblicamente, a palavra está nos levando ao entendimento de que o crente verdadeiro, ele precisa se embriagar com o Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: irmão Leandro, não se embriaga com vinho, mas se embriaga com o Espírito. Glória a Deus. E aí eu falei: Senhor, o Espírito Santo é algo tão puro, é algo tão reto, é algo tão santo, e o Senhor compara ser cheio do Espírito com uma embriaguez. E aí o Senhor me levou até a visão e imagem de um bêbado, irmã Eliade. O bêbado, uma pessoa quando ela está bêbada, irmão José, o que acontece com o estado de vida psicológico e físico dela? É alterado. A pessoa quando ela está embriagada, o sentido dela é outro, a conduta dela é outra, a postura dela é outra, e ela está sendo conduzido pela bebida. Quando a palavra fala que nós temos que nos embriagar com o Espírito Santo, é que a gente tem que se encher tanto da presença dele, que a minha conduta vai ser outra, a minha postura vai ser outra, a minha mentalidade vai ser outra. Da mesma forma como a bebida dominando o homem altera o sentido, a visão e a maneira dele, quando estamos cheios do Espírito Santo, a presença dele precisa alterar a minha conduta, a minha postura, a forma como eu ando, a forma como eu falo, a forma como eu penso. Quem está entendendo o que eu estou ensinando nessa manhã? Precisamos nos embriagar com o Espírito Santo, ou seja, precisamos que ele, cheio em nossas vidas, altere a nossa conduta, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de andar. Aleluia. Logo, se uma pessoa ela beber muita cerveja e ficar possuída pela cerveja e demais bebidas alcoólicas, com certeza o estado de vida dela vai ser alterado. Espiritualmente, uma pessoa cheia, transbordante, exalando o Espírito Santo, também com certeza ela tem o estado dela alterado. E a pergunta que eu quero te fazer é: você está sóbrio ou embriagado espiritualmente? Quando sóbrio espiritualmente, eu penso a mesma coisa que antes, eu falo a mesma coisa que antes, eu ando igualzinho antes. Mas quando embriagado espiritualmente da presença, a minha mentalidade é outra, a minha fala é outra, o meu movimento, a forma como eu ando, como eu visto, como eu ajo é outra. Está sóbrio do Espírito ou embriagado do Espírito? Se está cheio do Espírito, o seu estado de vida precisa ser transformado, precisa ser restaurado, precisa haver mudança, igreja. Da mesma forma como uma garrafa de bebida traz a mudança, a presença do Espírito também precisa trazer mudança. E eu que também gostaria de compartilhar com a igreja é: um bêbado, quando você olha para ele, você tem certeza que é verdade. Um bêbado, pastor Sérgio, quando ele transpira, ele exala o cheiro da bebida. É ou não é, meu Eduardo? O Senhor está nos falando nessa manhã: enchei-vos do Espírito, ao ponto de quem olhar para você saiba que você está diferente. Se encha do Espírito ao ponto de quando você se movimentar, você passe a exalar o cheiro da presença de Deus. Aleluia. Se embriague e se encha com o Espírito Santo de Deus, porque dessa maneira, irmão Kelly, ele vai alterar a forma como você anda, fala, pensa. Quem olhar para a senhora vai ver que a senhora não está no estado normal, e por onde a senhora andar, a senhora vai exalar o cheiro da presença. Aleluia. A próxima coisa que eu quero compartilhar com a igreja a respeito do Espírito Santo de Deus, ela está em Romanos 14:17, que diz assim: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça,
paz, abre aspas, e alegria no Espírito. Então isso significa para nós, igreja, que aonde o Espírito Santo habita, a alegria precisa ser transbordante. Se biblicamente Romanos 14:17 diz que a paz e a alegria do Espírito Santo significa que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não anda cabisbaixa. Se a Bíblia está nos afirmando que quem tem o Espírito Santo tem alegria, um crente não pode andar de cabeça baixa, um crente não pode andar cabisbaixo, um crente não pode andar carregando luto, porque o Espírito que está na tua vida não é o Espírito de tristeza, mas é o Espírito de alegria, porque é o Espírito do Senhor. Aleluias! O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer olhar para o irmão Eduardo e ver ele alegre, porque o Espírito Santo está na vida dele. O Senhor quer olhar para a vida da nossa amada irmã Angelita e ver ela alegre, ver ela feliz, porque o Espírito Santo está na vida dela. Um crente cabisbaixo não está carregando o Espírito de Deus, porque na presença dele até a tristeza salta de alegria. Então ele quer nos mostrar nessa manhã que uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela anda de cabeça erguida, ela não anda cabisbaixa, ela não anda sofrendo, ela anda contando o testemunho de livramento, ela anda alegre, ela anda feliz, porque o Espírito que está nela não é o Espírito terreno nem temporal, mas é o Espírito do próprio Senhor Jesus. Tem até uma musiquinha infantil que é assim: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi. Olha só, como a criança é evangelizada através da música, mostrando que quando o Espírito Santo está dentro da criança, ela canta, ela pula, semelhante ao rei Davi. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem que ficar triste, nem cabisbaixo, nem de luto, mas ela tem que se alegrar, erguer a cabeça, porque o próprio Espírito de Deus está nela. Por essa eu não esperava, né, irmã Flávia? Sei também, irmão. Eles deram infantil que não aguarda, daqui a pouco a gente está lhe dando cacabada eles também. Aleluia. Olha só que interessante, irmãos. A gente descontraiu, só que agora eu trago um assunto mais sério também para vocês. Atos 2,38 diz assim, ó: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão dom do Espírito Santo. Olha só, em Atos 2,38, irmão Rosângela, a palavra nos mostra Pedro dizendo assim: se arrependam, sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e, fazendo isso, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então isso nos mostra duas coisas. A primeira é: o dom, quem dá é o Espírito. E a segunda é: antes de descer o Espírito Santo e antes de descer qualquer dom ou virtude espiritual para a sua vida, tem que ter o quê? Arrependimento e remissão de pecados. Arrependei-vos e sejam batizados para que os vossos pecados sejam perdoados, e então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha para mim, tem muita gente querendo o dom do Espírito Santo, só que o dom é uma consequência do arrependimento e remissão de pecados. Então, para você que quer receber mais de Deus, para você que quer receber dom, virtude, autoridade do Espírito Santo dos altos céus, lembre que biblicamente nós temos uma matemática espiritual para o dom descer. E Pedro nos ensina isso em Atos 2,38. Primeiro é arrependimento, segundo é o batismo, terceiro é remissão do pecado.
se arrependeu, foi batizado, não tem mais pecado na sua vida, agora você está preparado para receber o dom do Espírito Santo. Isso nos mostra que aonde há pecado, não há dom. Biblicamente, quando eu me conserto e não tenho pecado, o dom começa a fluir. Olha só, o pastor disse que eu gosto de como a Bíblia é escrita nos detalhes. E eu gosto, mas é detalhe, igreja. Arrepende, se batiza, o pecado é perdoado, e o E é um adicional, um complemento que só vem depois de arrependimento, batismo e remissão de pecado. Glórias a Deus! Então o que eu quero compartilhar com a igreja é: enquanto há pecado, não há dom espiritual. Porém, biblicamente, você tem uma chancela aberta para se consertar e consertado, ir diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor disse que aonde há pecado não há dom. Eis aqui a minha vida, onde eu larguei mão do pecado A, eu renunciei ao pecado B, e eu nunca mais pratiquei o pecado C. Eis-me aqui, Senhor. E Ele olha para a tua vida e Ele fala: tem arrependimento? Tem. Tem batismo? Tem. Houve remissão de pecado? Houve. Então só o dom do Espírito. Espiritualmente as coisas têm ordem. E aonde há santidade, há dom. Aonde há santidade, há virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Nessa mesma perspectiva, irmãos, nós vemos pela palavra de Deus que nós precisamos de 3 coisas espirituais para receber o dom do Espírito. Quando a gente olha, irmão José, para a palavra arrependimento, batismo e perdão de pecados, essas 3 palavras, arrependimento, batismo e perdão de pecados, nos leva para 3 pilares espirituais para o dom do Espírito descer. Quando a palavra fala arrependimento, arrependam-se, significa, primeiro pilar, arrependimento. Arrependimento, igreja, não é remorso. Arrependimento não é choro. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então o arrependimento bíblico, para que o dom do Espírito desça, não é um arrependimento de choro, de tristezinha no seu coração, porque na semana passada você não conseguiu ser fiel. Não, o arrependimento bíblico que a palavra está nos dando como base, para depois dele o dom do Espírito vir, é o arrependimento moleando, que você confessa e deixa. Quando você deixa, você não volta. Glória a Deus! Segundo pilar é: arrependei-vos e sejam batizados no nome do Senhor. O que significa o batismo? Batismo significa um reconhecimento público da sua conversão. Amém ou não amém? Uma pessoa, quando ela se batiza, ela desce nas águas, ela está dando um testemunho público que ela está crucificando ali a velha criatura e nascendo uma nova pessoa. Uma pessoa que está se batizando, ela está dando um testemunho da sua conversão. Primeiro pilar é o arrependimento, segundo pilar é a conversão. Se arrependa, então seja batizado. Se arrependa, deixa o pecado, então se converta. A conversão é: eu estou indo nessa via, eu me converto e vou nessa. Conversão não é estar na via errada, vindo para a igreja acelerando. Está na via errada, está vindo para a igreja, mas está acelerando. Irmão, o Senhor está te dando direção aqui nessa noite através da minha vida, que tem muita gente achando que se converteu, mas ainda no pecado e dentro da igreja. Sabe o que está acontecendo? Você está na estrada errada, você está no caminho errado, você está com a Bíblia dentro do carro, mas você está numa estrada que não vai te levar para o céu. Você está enfiando o pé no acelerador, indo, 200, 300, 400, 500 por hora. A conversão é: mete o pé no freio, volta, pega a estrada no caminho contrário. Ouvir para a igreja não é conversão. Imagina um carro indo em uma via. Se dentro daquele carro ele está ouvindo louvor, mas a via ainda está errada, o destino não vai ser o céu. Se dentro daquele carro ele está ouvindo uma pregação, é que é uma alusão do crente que está na via errada e vindo para a igreja. Não é essa mesma via. Pisa no freio, gira o volante, pega a próxima rotatória e vai para o outro lado. Segundo pilar, com dom descer, conversão, se converta. Ou seja,
não é essa mesma vida de antes, nessa mesma estrada, é a outra trilha, filho. É uma outra caminhada, é um outro caminho que eu estou te chamando. E o terceiro pilar aqui é: para que os seus pecados sejam perdoados. Quando um pecado é perdoado, é igual uma porca que foi lavadinha. Se ela não se mantém limpa e ela volta e se suja, você olha para ela e fala: é uma porca suja, voltou para o pecado. Então o terceiro pilar do dom descer do Espírito é a santidade, que é: ele te lavou, ele te limpou, agora permaneça limpo. E quando você implementa esses três pontos, arrependimento, conversão e santidade, a Bíblia em Atos 2:38 diz: feito isso, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Só que a Bíblia ela é tão completinha que ela não fala só do arrependimento, irmão Eduardo. Aí a gente se arrepende e fala: então pronto, não dá. Ela fala arrependimento e conversão. Aí a gente se arrepende, começa a se converter e fala: estou pronto. Ele fala: não está. É arrependimento, é a conversão e é a santidade. O arrependimento é o seu reconhecimento. Você está em pecado, reconheço, sim. Estou em pecado, reconheceu? Arrependeu. Conversão é: muda a estrada, ou seja, começa a mudar a conduta, começa a mudar os costumes. E começa, ao invés de ir naquela direção, você vem nessa. A santidade é: quando eu ver a próxima conversão, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui acelerando, em direção aos altos céus. Fazendo isso, a gente vai receber o dom do Espírito de Deus. O próximo ponto que eu quero compartilhar a respeito do Espírito Santo está em João 14,16, que diz assim, ó, o próprio Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É o próprio Jesus falando a respeito do Espírito Santo. E Ele diz que Ele iria rogar ao Pai, para o Pai mandar um outro Consolador, e que esse Consolador ficaria conosco para sempre. Então, biblicamente, eu tenho respaldo para te ensinar que o Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador, que fica conosco para sempre. Então, igreja, você precisa olhar para isso com uma perspectiva de fé. Porque se a Bíblia fala que o Espírito Santo é o seu Consolador, que está com você para sempre, por que você deita a cabeça no travesseiro e fala assim: não tem ninguém me consolando, eu estou sozinho? Se a Bíblia diz que o Espírito Santo é o seu Consolador, sabe o que é um consolo? É alguém que, vem cá, eu sei qual é a tua dor. Só que o Consolador, ele não tão somente te dá um ombro amigo e enxuga as suas lágrimas. Em outra tradução, não é consolo, é conselheiro. Glórias a Deus. Então o Espírito Santo, irmão Eduardo, ele é o Consolador, só que em outra tradução, ele é um conselheiro. O Consolador, irmão Leandro, te dá o ombro para chorar e fala: eu te conheço. O conselheiro, ele fala assim, ó: mas eu também sei que você tem falhado ali. Glórias a Deus. Muita gente para, irmã Kelly, no Espírito Santo, somente o Consolador, aquele que vai me pegar quebrado, vai me botar para cima, vai enxugar minha lágrima. Ele é isso sim, porém além de Consolador, ele é conselheiro. O conselheiro, ele fala: tá errado e tem que mudar. Então glórias a Deus que nós temos o Espírito Santo. Em João 14,16 diz que Ele é o nosso Consolador. Em outras traduções, não é Consolador, é conselheiro. Então Ele me consola quando eu estou para baixo, e Ele me repreende quando eu preciso. E nós temos a esperança de ter Ele do nosso lado, não semana que vem, não somente hoje, mas para sempre. O mundo, o ímpio, ele tem um consolo terreno das coisas. Ele tem um conselho terreno e temporal. Ele tem alguém para dar uma dica, ele tem alguém para dar um tapinha nas costas, mas nós temos o Espírito Santo para sempre do nosso lado, nos consolando e nos aconselhando. Glória a Deus. Glórias a Deus. Se em João 14,16 diz que Ele é o nosso Consolador e Conselheiro, em João 14,17 diz que o Espírito Santo é uma exclusividade do
crente. Oh, aleluia. A palavra em João 14 diz assim, ó: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque ele não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês. Glórias a Deus. Glória a Deus. Então a palavra fala que nós temos acesso a uma riqueza, irmão Eduardo, que é a presença do Espírito Santo, que o mundo, irmão Marcela, não tem acesso. E a Bíblia diz, irmão José, que o mundo não conhece o Espírito Santo, mas nós o conhecemos. Mas por que a gente conhece? Porque a gente vê o irmão Douglas pregar na igreja? Não, irmão Leandro, eu conheço porque ele está comigo e habita em mim. A palavra diz, igreja, que nós somos um templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Já provou pensar que você é um templo? Deus. Verdade, Senhor. E o que acontece quando a igreja se reúne no templo? A igreja ora. O que acontece quando a igreja se reúne no templo? A igreja canta louvores. O que acontece quando a igreja se reúne no templo? A igreja estuda a palavra. Ô irmão Rosângela, o templo não é essa parede, o templo é a irmã. Então por que a irmã não vai prestar culto em casa? Então por que a irmã não vai orar em casa? Então por que a irmã não vai cantar louvor em casa? Então por que a irmã não vai estudar a palavra em casa? Templo não é quatro paredes. Aqui é onde a gente se reúne. O templo é você, onde ele habita. Então se ele é o templo e ele habita aí, você precisa diariamente prestar culto. A igreja se reúne no templo quarta e domingo, porque é dia de culto. Você é um templo, tem que ter culto todo dia. Glória a Deus. Em João 14, 26 diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, Jesus, irmã Marcela, está dizendo que o Espírito Santo, ele me ensina todas as coisas e ele me lembra de tudo o que Jesus me disse. Glórias a Deus. Ah, glórias a Deus, irmã Kelly. Espera aí. E o que acontece quando a irmã, sabendo a palavra, não obedece? Sendo que o Espírito te lembra do que Jesus ensinou. O que acontece quando a gente fala assim: nossa, eu caí porque eu não sabia? Sendo que a Bíblia fala que é o Espírito Santo que te ensina. Então é o Espírito Santo que ensina e é o Espírito Santo que lembra o que Jesus ensinou. Então se você cai, erra e falha, é ser vergonha sua, não tem nada a ver com Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, irmão, que me ensina, biblicamente Jesus falando, ele vos ensinará todas as coisas, não é algumas, é todas as coisas, ele me ensina, e ele me lembrará, biblicamente, de tudo que Jesus me ensinou. Então se eu caio, se eu permaneço no pecado, o Espírito Santo não tem nada a ver, ele está fazendo a parte dele, é eu que não estou fazendo a minha. A irmã deu glória a Deus, porque o Espírito está na vida dela, ensinando ela todas as coisas e lembrando ela tudo aquilo que Jesus ensinou. Glória a Deus por isso. Porém, se essa irmã, ela não aprende o que está sendo ensinado e ela não executa, quando o Espírito Santo lembra e fala assim: ó, irmão, eu te lembrei, é para perdoar aquela pessoa, eu estou te lembrando, é para orar, eu estou te lembrando. Você não perdoa, você não ora. Meu Deus. O Espírito Santo falha? Ele não, ele está ensinando e ele está lembrando. É você que não está executando. Então a conta da sua queda é sua, não é dele. Aleluia. Só que não está nada estudado, não está nada no roteiro, está só fluindo, tá? Glórias a Deus. Olha só o que diz em Efésios 4:30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Alguém que se entristece é alguém que tem sentimento. Então, se a Bíblia está dizendo, irmã Rosa, que não é para eu entristecer o Espírito Santo de Deus, é porque eu tenho tendência de fazer isso. A própria Bíblia, pastor Sérgio, diz: não entristeça ele. Vou dar um adendo aqui, um parênteses, que não tem muito a ver, mas você vai entender tudinho. Imagina uma família de 3 pessoas.
esposa, o marido e o filho. Se a mãe sabe que a criança tem consciência e vai guardar as coisinhas para o pai, a mãe vai chegar nele e falar assim: ó, não come a mistura do pai não, tá? A mãe, para falar não come a mistura do pai não, é porque a criança tem a tendência de comer a mistura do pai, né? Então, se a Bíblia está falando não entristeça o Espírito Santo, significa que eu, que sou semelhante a essa criança, tenho uma tendência de fazer isso. O Espírito Santo é o bem mais sagrado que a gente tem. É a pessoa que a gente tem que valorizar, cuidar em primeiro lugar. Então, o amor que o pastor Sérgio pregou, que nós temos que ter uns com os outros, irmãos, em primeiro lugar, tenha com o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz: se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como que eu vou amar o Deus que eu não vejo? Ou seja, para eu também amar o meu irmão, eu preciso amar o meu pai, meu Deus. Para eu cuidar do meu irmão, eu preciso cuidar do Espírito Santo de Deus. Esse aqui é um assunto sério, igreja. Glórias a Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Quer ver só que maluco isso? O Espírito Santo é quem me consola. Quando eu penso em consolo, eu penso em alguém que está triste. Então, como que eu vou entristecer aquele que me consola quando eu estou triste? É uma relação, irmão Eduardo, uma traição muito grande. Ele é o Espírito que te consola quando você está mal, e você consola ele, e você, em vez de estar junto com ele, amar ele, cuidar da vida dele, você está entristecendo aquele que te consola. Meu Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Meu Deus. Porque quando você entristece o Espírito Santo, que é o seu consolador, você está machucando o único que te consola na madrugada quando você chora e ninguém vê. É verdade. É por isso, irmã Kelly, que a Bíblia fala que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Porque é uma traição tão suja, é uma traição tão diabólica, que não tem perdão. É você blasfemar, entristecer aquele que está na sua vida, te consolando, te aconselhando, e que só quer o seu bem. Então, se a Bíblia diz que eu não entristecer, é porque eu tenho queda, é porque a minha carne ela é predisposta a entristecer ele. Então, cuida para não entristecer o Espírito do Senhor. Olha só o que diz em 2 Coríntios 1:22, diz assim, ó: nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, com a garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1:22 nos garante que o Espírito Santo é como um carimbo de Deus, que ele vem carimbando aqueles que são de propriedade dele. A Bíblia diz assim, ó: nos selou como sua propriedade, pondo o seu Espírito em nosso coração. Quando o Espírito Santo desce sobre você, é o Pai te selando, te carimbando, falando assim, ó: esse aqui é meu. Só que a Bíblia não fala tão somente que ele carimba para garantir que eu sou propriedade dele. A Bíblia também fala que o Espírito Santo, olha só que profundo isso, é a garantia daquilo que está por vir. Então você pode pensar assim, mas Jesus, qual que é a garantia que esse negócio de igreja é verdade? O Espírito Santo é a garantia do que está por vir. Qual que é a garantia que existe céu e inferno? O Espírito Santo é a garantia do nos selou como sua propriedade, pondo o seu Espírito em nossos corações, como a garantia daquilo que está por vir. O Espírito Santo em mim é um carimbo de Deus me selando, me deixando como propriedade exclusiva dele. E também o Espírito Santo em mim é a garantia daquilo que está por vir. Ou seja, qual que é a garantia da salvação do irmão Leandro? É o Espírito Santo na vida dele. Ou seja, a salvação dele, se ele perde, é porque ele perdeu a garantia, perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia que o presbítero Douglas tem daquilo que está por vir. Lembra que eu falei?
É o Espírito Santo ensinando. Douglas, é assim, é assado. É o Espírito Santo lembrando do irmão José, ó, não é por aí, é por aqui. A Bíblia fala que ele é a garantia do que está por vir. Então ele é a única garantia de eu entrar no céu. Por quê? Porque ele me ensina, ele me lembra, ele me consola, ele me orienta. Então se eu me desvio do caminho, é porque a garantia venceu. Mas como que a garantia venceu, sendo que ele é a garantia? Ele está aí, mas você está ouvindo ele? Meu Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Mateus 10, 18 e 19 diz assim, ó: mas quando os prenderem, não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque naquela hora será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vós. Aleluia. Então a Bíblia está falando que nós não devemos nos preocupar com o que nós haveremos dizer, porque na hora H, o próprio Espírito de Deus é quem falará por intermédio de nós. Olha aqui para mim. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo para você que você não tem que se preocupar, é só se colocar na brecha, que Ele vai falar por intermédio de você. Glórias a Deus. Às vezes a gente fica parado, às vezes a gente não avança espiritualmente, às vezes a gente não evangeliza, às vezes a gente não repreende, às vezes a gente não faz a vontade de Deus. A gente fala, se eu falar ele não vai gostar, se eu falar ele vai virar cara. Mas o Espírito Santo fala, na hora H, quem fala não é você, sou eu. Glórias a Deus. Aleluia. Só se põe na brecha, que espiritualmente falando, de acordo com a Bíblia, Mateus 10, 18 e 20, o Espírito Santo, na hora H, é quem fala por intermédio de nós. Olha só, irmãos, o que está escrito em Atos 2, do 1 ao 5, que foi o que nós acabamos de ler. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia com línguas como de fogo, separada e repartida entre todos eles. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que antes de vir um vento impetuoso e da língua de fogo ser repartida no meio deles, a gente viu uma igreja reunida no mesmo lugar, em um só ambiente, em um só propósito. Então isso nos mostra que biblicamente o Espírito Santo batiza em um ambiente de união e oração. Glórias a Deus. Nós vemos uma igreja junta, nós vemos uma igreja unida, nós vemos uma igreja orando, e quando a igreja se une unanimemente, a Bíblia é bem clara, estavam todos unânimes no mesmo lugar, no mesmo propósito, em oração. A igreja posicionada, a igreja no mesmo propósito, a igreja unida e unânime, e a igreja orando, é o ambiente perfeito para o batismo acontecer. Glórias a Deus. O batismo com o Espírito Santo aconteceu em Atos 2, quando a igreja estava reunida, junto, unida, unânime, no mesmo propósito, orando. E você acha que o batismo com o Espírito Santo vai acontecer na sua vida sem você estar na igreja, sem você estar unânime, sem você estar orando? Quer ser batizado? Igreja. Quer ser batizado? União. Quer ser batizado? Oração. Quando a igreja está junta, unida, no mesmo propósito, unânime e orando, a gente está deixando o ambiente preparado para o vento chegar. O vento não chegou qualquer hora. O vento não chegou e bateu lá e Pedro estava dormindo. O vento chegou lá e João estava fazendo estava fritando um alho. O vento não chegou e estava Lucas lavando o banheiro, puxando pro outro. O vento chegou quando eles prepararam o ambiente, união dos irmãos, unanimidade de pensamento e oração. Glórias a Deus. Aleluia. E como que a gente quer ser batizado com o Espírito Santo fazendo de forma diferente? Vamos para a Bíblia. Vamos ter respaldo bíblico para o batismo acontecer. Em Mateus 31, 11 e 12 diz assim, ó:
eu batizo com água, com arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar suas sandálias. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ó, eu te ensinei qual é o ambiente que o Espírito Santo batiza. Amém ou não amém? O ambiente que o Espírito Santo batiza é o ambiente de igreja, de comunhão e de oração. Esse é o ambiente. Só que eu não tenho que somente saber o ambiente, eu tenho que saber quem faz a obra. E a Bíblia nos diz aqui em Mateus 3, 11 e 12 que quem faz essa obra de batizar com o Espírito Santo é Jesus. Aleluia. Então você tem que saber qual que é o ambiente que o batismo acontece e quem que é o responsável por esse batismo acontecer. João está dizendo: eu batizo com água, porém Jesus, aquele ali, ó, não sou digno nem de desatar a sandália dele, nem de lavar o pé dele. Ele é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Você precisa saber quem é que faz a obra que você tanto quer. Você tem que saber em qual ambiente isso acontece e quem é que realiza. Porque eu vejo uma igreja sedenta pelo batismo com o Espírito Santo, mas uma igreja analfabeta de Bíblia. Então a gente tem que unir uma igreja sedenta com uma igreja alfabetizada biblicamente. Aí o sedento, ele não vai ficar somente com aquela sede, não. Tem sede, mas tem base. Eu tenho sede de ser batizado? Sim. Eu sei qual é o ambiente que o batismo acontece. Eu vou para o culto, eu vou viver em unanimidade com os irmãos, eu vou para a oração. Ah, mas quem é que batizar? Eu acho que é um vento que vem do norte, é Jesus que batiza. Então na sua cabeça, as coisas espirituais do batismo do Espírito Santo começam a ficar organizadas. Organizadas. Quanto mais organização a gente é espiritual, a gente fica no ponto ótimo para o batismo acontecer. Primeiro ponto, o ambiente. Igreja, unido no mesmo propósito, oração. Esse é o ambiente. Mas quem é que batiza? É o Pai? É o Filho? É o próprio Espírito Santo? Jesus. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, com fogo. Aí olha só que interessante, ó. Jesus diz para os seus discípulos assim, ó: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, que eu falei para vocês. João batizou de água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero chamar a atenção para duas coisas que Jesus deu de instrução para os discípulos em Atos 1. A primeira instrução é: não saia de Jerusalém, mas espera pela promessa do meu Pai. Quando Jesus está dizendo para os discípulos permanecer em Jerusalém, esperando a promessa do meu Pai, Jesus está falando assim, ó: não desiste, mas permanece nessa caminhada. Se o batismo com o Espírito Santo, irmão José, fosse tão fácil assim, Jesus ia falar assim, ó: pode ir Pedro para norte, pode ir Tiago para leste, pode ir Mateus para sul. Jesus falou assim, não, assim, ó, junta, une a brasa e permanece até a promessa se cumprir. Tem muita gente que já pediu o batismo, mas pediu por 10 dias e parou. Deus está falando: permanece até a promessa cumprir. Tem muita gente que clamou, pediu, veio para a igreja, fez o que tinha que fazer, estava no ambiente, entendendo que era Jesus, mas parou. Não. Permanece unanimemente até vocês receberem a promessa. Então significa que para eu receber o batismo, eu preciso perseverar no batismo. Antes do fatídico dia de Pentecostes acontecer. Quantas tardes e noites eles não estavam dormindo, né? A Bíblia não fala, irmã Kelly, que no primeiro encontro o Espírito Santo chegou. Jesus falou assim, ó: se une, persiste e espera. Glória a Deus. Quantas tardes eles não oraram, quantas noites eles não estavam no joelhos, quantos sábados eles não se consagraram, até que chegou o dia do vencimento. Então isso nos mostra que para o batismo
que você tanto pede acontecer, você precisa perseverar. Primeiro ponto. O segundo ponto sobre o batismo, o primeiro é perseverar, não desistir. O segundo é, Jesus tem pressa para te batizar. Porque Jesus, ele olha para os discípulos e fala assim, ó: João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uma pessoa que faz uma promessa dizendo que dentro de poucos dias eles seriam batizados é uma pessoa que está com pressa. Só que Jesus, ele precisa cumprir princípios, irmão José. Então é um Jesus com pressa e uma igreja obedecendo o que ele falou. Rapidamente, em poucos dias o batismo veio. Aleluia. Só que não adianta eu ter um Jesus com pressa de batizar a irmã Kelly e a irmã Kelly sem cumprir o princípio de permanecer na igreja, de permanecer unânime, de perseverar e não desistir. Então é a Kelly fazendo a parte dela e o Jesus que tem pressa fazendo a dele. Em poucos dias o batismo acontece. Olha aqui para mim, faz o que tem que ser feito. Daqui a poucos dias a gente conversa se o batismo aconteceu. Aleluia. Atos 1:8 diz assim, ó: mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Olha aqui para mim, batismo com o Espírito Santo não é só por irmão Douglas ficar dando glória na igreja falando em língua. Não, batismo com o Espírito Santo é para esse varão ter poder para trabalhar para Jesus. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele quer te batizar, irmão José, não tão somente por irmão falar em línguas, também, porque a Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. Mas a Bíblia fala que quando o irmão José é batizado com o Espírito Santo, desce poder sobre a vida dele. Então, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. A Bíblia fala que os discípulos estavam com Jesus, andando do lado de Jesus, fazendo a obra de Jesus. Chegou um homem com um filho endemoniado. E aí a palavra fala que eles tentaram expulsar aquele demônio e não puderam. Jesus foi e expulsou. Depois ele chega em um cantinho, o discípulo chega nele e fala assim: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar ele? Aí Jesus fala: porque essa casta de demônio aí só sai a não ser por jejum e oração. Então Jesus está falando para os discípulos: existem obras espirituais que você só vai estar preparado para fazer quando você tiver poder. Olha só para mim, Jesus, em determinado momento, ele é questionado pelos homens terrenos e fala assim: ó, por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala assim: ó, porque o noivo está com ele junto na festa. Vai ter um momento certo dele jejuar. Então é Jesus na teoria e Jesus na prática. Olha aqui para mim, o Jesus da teoria, olha só isso, igreja. O Jesus da teoria que fala casta de demônio só sai a não ser por jejum e oração, tinha discípulo do lado dele que ele mesmo falou: não está jejuando porque o noivo está com eles. Então é um discípulo não jejuando porque eles estão na presença do noivo. Jesus falou assim: fica aqui comigo, depois vocês jejuam. Só que mesmo Jesus estando ali com eles e eles selando ali com Jesus, fazendo a obra indo para a direita e para a esquerda, mesmo Jesus com o discípulo, o princípio espiritual não é violado. Quem pegou isso aqui? Jesus ensinando o princípio espiritual. O demônio só sai por jejum e oração. Tem discípulo do lado dele, comendo no prato dele. Só que mesmo Jesus estando com ele, tendo relacionamento, intimidade com o discípulo, mesmo assim Jesus não pode violar o princípio espiritual. Então é um princípio comendo no prato de Jesus, vendo Jesus operar aqui, subindo ao monte com Jesus, mas ele não está jejuando, porque Jesus falou para ele: não jejua agora, depois você vai jejuar. É Jesus nos ensinando que mesmo na presença dele, ele não viola princípios espirituais. Espírito Santo te dá poder, mas para poder só para falar em línguas? Também, mas para fazer a obra. Glória a Deus. Casta de demônio só sai a não ser o jejum e oração. Quer ter poder, quer ter unção, jejum e oração. Aleluia. Ah, mas isso aí é conversa fiada. Beleza, vai para a Bíblia. O mesmo Jesus que falou que tinha que jejuar e orar para expulsar o demônio, o discípulo dele, que não estava jejuando, não conseguiu, porque não estava jejuando. Cumpre o princípio que Jesus cumpre, a promessa.
Olha só, isso aqui para mim também é fantástico. Isaías 44:3. Derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole. Glórias a Deus. Aleluia. Sabe o que significa? Deus derrama o Espírito Santo em quem está sedento. Derramarei água sobre a terra seca. Derramarei torrentes na terra seca. Glórias a Deus. Na terra sedenta. E logo depois ele fala: eu derramarei o meu Espírito sobre vós. O que ele está nos ensinando aqui? Que o Espírito Santo é derramado na vida de quem tem sede. Oh, glória. Por que ele fala que ele vai derramar água na terra sedenta? E depois ele fala que ele vai derramar o Espírito? Porque ele vai derramar o Espírito de quem tem sede, quem está sedento, para ser batizado, para ter mais dele. Aí a pergunta que eu tenho é: tenho Jesus com pressa querendo batizar, só que o Espírito Santo só é derramado como água em quem está sedento, numa vida de alguém que está sedento por ele. Está sedento ou não? Está com sede ou não? Se tiver com sede espiritual, o Espírito Santo vai ser derramado. Mas infelizmente a gente fala que quer, mas no nosso íntimo a gente não está sedento. Irmãos, eu preguei 50% do estudo. Isso é o meio-dia. Eu não posso fazer as coisas tudo com ordem decente, as coisas de Deus. Então, vamos lá. Eu vou só pregar mais uma. Só mais um ensino. Estou escolhendo aqui o mais poderoso. Vamos lá, peguei um aqui. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Diz assim, ó, presta atenção. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dom de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, o poder para operar milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento, a outro, variedade de línguas, ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Então, alguns pontos rápidos aqui, para não tomar muito tempo de vocês. Quando a Bíblia dá diversos exemplos de dom, significa que o céu tem dom a beça. De dom, irmão Zé, eles não estão em falta. Eles têm muito dom para derramar. O céu não está fazendo racionamento de dons, irmão Flávio. Não dá, senão vai acabar. Tem interpretação, tem a profecia, tem a cura, tem a fé, tem a palavra. É dom para dar e vender, não estão por falta de dom. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é: o Espírito Santo, ele dá os dons a cada um visando o bem comum. O dom que o Espírito Santo quer dar para a irmã Rosa é visando o bem comum da igreja. E às vezes nós queremos receber um dom não para uso comum, mas para uso individual. A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. Só que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele dá os dons em prol de um bem comum. Então você tem que tirar os olhos da língua e botar os olhos em dons comuns para ser usado pela comunidade. Quando você coloca os olhos em dons comuns para serem usados pela comunidade, pela igreja, ele fala assim: eu vou te dar o de interpretação de línguas e também vou dar o de línguas que você tanto queria. Olha só o que a Bíblia fala: pedi e não recebeis, porque pede mal para gastar no seu bel prazer. Às vezes a única coisinha
que está me impedindo de receber aquela presença, aquele batismo, e eu falo nas línguas como o pastor fala, é que eu estou focado na língua. Ele fala, o dom que vem do batismo é para o bem da comunidade. Em vez de pedir para falar em línguas, pede para você interpretar línguas. Aleluia! Aleluia! Quem está pegando? Aleluia! Olha aqui para mim. Aleluia! Se a irmã Kelly tem o dom de línguas, se o irmão Douglas tem o dom de línguas, se a irmã Rosane tem o dom de línguas, se o pastor Sérgio tem o dom de línguas, e todos os irmãos têm o dom de línguas, irmão, a gente só tem a faca. Mas a gente precisa da faca, a gente precisa do garfo, a gente precisa da colher, a gente precisa do copo, a gente precisa do prato. Olha para o mundo lá, ele está falando em línguas. Pede para Deus, Senhor, me dê o dom de interpretação. Ele fala e interpreta. Se a irmã recebeu o dom de interpretação, o Senhor me dá o dom de cura. Ela fala, eu interpreto e ele cura. Começa a pedir outros dons, visando o bem comum. E ele vai te dar o dom que você está pedindo, e também aquele outro que seu coração está pedindo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu poderia ficar até 3 horas da tarde, mas eu vou entregar aqui para não tomar mais tempo dos irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.